Olá, colegas, bom dia. Hoje é sexta-feira, dia 16 de setembro de 2011. Como sempre, nós estamos aqui diretamente do estúdio da TV Cresce para comentar o Código de Ética Profissional. E mais uma vez, o nobre presidente Augusto Vieira Neto, por não poder estar aqui, impossibilitado de outros compromissos inadiáveis, ele escalou novamente para que eu tecesse alguns comentários com vocês. E para mim é um grande prazer. Vamos lembrar que hoje é dia 16 de setembro, é dia da preservação da camada de ozônio. Olha que coisa interessante amanhã. Amanhã, dia 17, é dia da compreensão mundial. E nós estamos falando no Código de Ética Profissional, a questão compreensão, ela é importantíssima. Vamos lá dizer naquele jargão popular, precisamos aprender a dar o braço a torcer em alguns casos. E nesta manhã, são 10 horas e 1 minuto, nós estamos acompanhados aqui do ilustre vice-presidente do Cresce São Paulo, o doutor Jaime Tomás Ramos, do qual peço as considerações a todos os nossos internautas. Aos internautas, aos corretores de imóveis, meu bom dia. Um grande dia para o corretor. Além dos dias que o Gilberto citou, hoje é dia de grandes negócios para o corretor de imóveis. É o nosso desejo. Um bom dia a todos. Nós já estamos quase finalizando, faltam apenas 2 artigos para encerrarmos essa parte do Código de Ética comentado, neste programa Cresce Esclarece. E hoje nós vamos tecer comentário do artigo 9º e na próxima sexta-feira o artigo 10. Aí estaremos encerrando e na outra sexta-feira teremos novidades maravilhosas para vocês que sempre nos acompanham através da TV Cresce. Podem mandar suas perguntas, dar suas sugestões, não precisa ser exatamente na questão do Código de Ética. Alguma dúvida que vocês tenham, podem encaminhar as perguntas que nós vamos ter com grande prazer responder aqui no ar para todos vocês que nos acompanham. Então vamos hoje ao artigo 9º no Cresce Esclarece. O artigo 9º diz: as regras deste código obrigam aos profissionais inscritos nos conselhos regionais. Olha como é importantíssima essa questão. Nos obriga aos profissionais inscritos neste conselho. Então vamos dar alguns exemplos para que possamos entender melhor o que diz este artigo 9º. Então, vamos ver aqui, olha. Nesta edição nós vamos fazer alguma coisa diferente. Estaremos vários exemplos para que nós, corretores de imóveis, possamos conviver de maneira respeitosa, harmoniosa, especialmente servindo com a nossa prestação de serviço e muito bem servido a sociedade como um todo. É o nosso grande nicho, não é? Então vamos citar alguns exemplos aqui que eu acho que é bastante importante. Dentro de uma imobiliária, muitas vezes acontecem desentendimentos dentro daquele ambiente de trabalho. Olha, um ambiente de trabalho com desentendimento, eu acho que fica um ambiente ruim, não é um ambiente positivo, fica um ambiente negativo. Isso só traz prejuízo a todos aqueles que estão ali naquele ambiente. Então, o importante é, se ligue bem no Código de Ética Profissional, vamos dar o braço a torcer, se estiver errado, vamos nos autocorrigir, vamos pedir desculpa àqueles ao qual nós, às vezes, machucamos até sem querer, não é? Para que aquele ambiente seja um ambiente harmonioso, um ambiente alegre, um ambiente positivo, para que fluam os negócios maravilhosos, não é isso? Então, isso é muito importante nessa questão de ambiente. Vamos ver se o nosso vice-presidente teria algo a comentar sobre a questão do desentendimento dentre os corretores de imóveis, em especial nas imobiliárias, né, vice-presidente? Claro. Eu acho que o desentendimento ele é negativo, ele não pode existir dentro de um ambiente de trabalho. Mas, por vezes, acontece um desentendimento. E as pessoas têm que ter a inteligência, tem que ser o corretor, né? O corretor é uma pessoa que ela consegue harmonizar qualquer ambiente que ela estiver. Ela, quando está tratando do negócio, ela já tem que ser uma pessoa harmoniosa. Então, usar esse lado
do corretor de imóveis e, na hora, apaziguar e resolver esses problemas. Porque um ambiente sadio proporciona maior integração entre todos e maior quantidade de negócios. É por aí que eu acho que a gente tem que agir. Vamos aproveitar aqui e citar alguns outros exemplos, porque a gente que é dono de imobiliário, nós sabemos quais são os problemas que acontecem dentro dos nossos escritórios, não é verdade? Então, aí, por exemplo, a questão da escala, quando a gente chega no nosso ambiente de trabalho, respeitar essa escala. Ela foi feita para ser respeitada. Às vezes, a recepcionista ela não se encontra no posto, no local dela de trabalho. Aí algum corretor atende o telefone. Se atender for um cliente, vamos dar uma olhadinha na escala para ver de quem é a vez. Não vamos atender e dizer que não era cliente ou que esse cliente era meu, para somente arrumar esse tipo de desentendimento. Eu acho que essa questão é bastante importante, né? Sempre trabalhar, né, como parceiro, não com o intuito de você querer levar alguma vantagem monetária, vantagem de valores, né? Outra questão importantíssima é ao prestar serviço ao proprietário do imóvel. Vamos só lembrar aqui do seguinte, na questão da captação. Na captação, nós temos a nossa lei 6.530/78. Dê uma olhadinha na nossa lei, vá lá no artigo 20, no inciso 3º. Veja como é importante a questão da autorização. Sem a autorização, nós ficamos podados em anunciar esse imóvel, em incluir ele no nosso site, né, na internet, em colocar uma placa, nós não podemos. E o que é mais grave, o corretor que se não atentar para essa questão de autorização, no futuro breve, ele poderá ter problema. Vamos imaginar uma situação. Você faz uma captação do imóvel hoje, sexta-feira. À tarde você vai programar o anúncio e esse imóvel está dentro da sua avaliação. Você fez a avaliação, está correto. Imagine que você liga para o proprietário, não pegou autorização e pergunta a ele se as suas expensas você poderá publicar no jornal. Aí ele diz que sim, porque ele precisa vender esse imóvel. Ele tem pressa de vender porque ele já viu um outro imóvel e precisa comprar. Se ele não vender esse dele, ele não consegue comprar o outro. Então aí você anuncia, né? Aí, chegando no dia seguinte, logo nas primeiras horas, liga alguém perguntando sobre o imóvel e diz que quer ver. Ó, liga às 9 horas, 10 horas, quer dar uma olhada no imóvel. Vai lá com a família toda, gosta, volta para o escritório, faz uma proposta. 11 horas da manhã, você está se dirigindo à residência do proprietário para apresentar essa proposta. E o proprietário normalmente diz o quê? Ele diz o seguinte, ele vai conversar com a esposa, que naquele momento não está, que no período da tarde daria um retorno. Você tirou a proposta à vista dentro daquele valor combinado. Aí chega a tarde, vem a bela surpresa. O proprietário diz assim, conversei com a minha esposa, né? E nós vamos aceitar, desde que seja este valor na nossa mão. Você teria que tirar os teus 6% de honorário desse seu comprador. Por que que isso acontece? Olha, porque a questão da alienação de imóvel, a venda, ela é muito dinâmica. Por ser dinâmica, você captou numa sexta-feira, anunciou no sábado. 11 horas da manhã já está com uma proposta à vista. Você acha que o filho, a sogra, o vizinho, o amigo, não vai falar, olha, cuidado para você aceitar. Você deu para o corretor ontem esse imóvel, ele já te vendeu hoje, logo cedo, deve estar muito barato. Aí ele te pede para você cobrar mais os honorários do seu comprador. E se você é uma pessoa, vamos dizer, inocente, você vai e fala para o seu comprador, tá tudo certo, né? Você só tem que me pagar mais X, vamos lá, 100 mil reais mais 6 mil reais. Você pega um comprador cansado no mercado, esse comprador, conhecedor da legislação, em todas as famílias normalmente hoje tem um advogado, ele vai fazer a consulta, e o advogado vai dizer o que para ele? Não, você diga que você vai pagar aquele preço, porque ele anunciou naquele preço, ele é obrigado a cumprir. E você não tem autorização para provar que o erro não é seu, né? Você vai sofrer uma ação de perdas e danos. E aí não tem jeito, você vai pagar pelo erro. Por um simples papel A4, onde você pode colocar uma autorização, você, ao invés de ganhar, você vai estar perdendo dinheiro. Então não vale a pena
trabalhar sem documentação. Isso não é só na questão da alienação da venda, em todo sentido, né? Locação, você vai trabalhar com locatário, com comprador, nós precisamos cumprir, não tem jeito, cumprir a risca. Respeitar as placas dos colegas que nós já comentamos. Se tem uma placa, não vai colocar a sua placa lá. Fale com esse colega, veja se ele tem autorização. Se ele não tiver, você tem. Então vamos fazer um acerto e trocar a placa, porque você tem a autorização. E ninguém pode colocar a placa se não tiver autorização. Está correto? Então, isso faz parte, é importante no nosso dia a dia. Por isso que eu digo, o sucesso chega nas mãos do corretor, em especial aquele que cumpre o Código de Ética Profissional, né? Terceiro, alguns outros assuntos importantes, né? Já que nós estamos chegando no final do Código de Ética Profissional comentado, vou somente lembrar de uma coisa, a questão da omissão ou prejudicar o negócio. Vamos deixar bem claro, se você nunca viu, dê uma olhadinha, Código Civil, Lei 10.406 de 2002, olha lá, capítulo 13, artigo 722 ao 729. Vou citar aqui o artigo 723, para que você veja e analise esse artigo. Ele é muito importante na nossa atividade profissional. Olha lá, diz lá o artigo 723, o corretor é obrigado a executar a mediação com diligência e prudência e a prestar ao cliente espontaneamente, nós já falamos disso aqui, todas as informações sobre o andamento do negócio. Olha lá se a gente não cumprir. Parágrafo único, ele diz o quê? Olha, sob pena de responder por perda de danos, o corretor prestará ao cliente todos os esclarecimentos acerca da segurança ou do risco do negócio, das alterações de valores e de outros fatores que possam influir nessa negociação. Então, a questão de omitir, hoje já não é mais possível. Por quê? Esta palavra omitir, ela ficou capenga em relação ao que diz aqui, espontaneamente. Por que a pessoa está vendendo aquela propriedade, aquele imóvel, aquele apartamento? Ah, porque na esquina tem um bar que fica até 2 horas da manhã, tocando samba, uma bagunça, eu acordo cedo, eu não consigo dormir e fico irritado o dia inteiro, eu estou vendendo por causa disso. Nós podemos omitir? E se for esse comprador, né, também acorda cedo e tem o mesmo problema. Não é bom, então nós precisamos avisá-lo com qualquer tipo que venha acontecer. Por exemplo, nosso vice-presidente, ele é um grande especialista na questão de condomínio. Ele tem aí mais de 500 prédios sendo administrados pela empresa dele. E em condomínio também deve acontecer alguns tipos de problema, do qual até pediria para que o nosso vice-presidente citasse alguns exemplos que é negativo para nós corretores na questão condominial, não é, vice-presidente? Verdade. Reportando um pouquinho no que você falou, Gilberto, a respeito da autorização. Ele jamais poderia anunciar esse imóvel sem estar com autorização, que ele está cometendo uma falta perante o CRESSE. Se o inspetor for lá e notar que ele tem um imóvel anunciado sem autorização, o inspetor já vai fazer uma notificação. E por isso você vai deixar de vender o imóvel, porque você anunciou e imediatamente comunicou. Se você tivesse uma autorização, tudo por escrito, tudo direitinho, você não passaria esses dissabores. Os artigos que o Gilberto comentou, da lei, ela nos defende, mas o artigo 723, ele nos impõe muita responsabilidade, muita atenção, muito cuidado. Não é só barulhos de vizinho. Nós temos que tomar muito cuidado com vícios na construção, vazamentos, e não omitir nada. O que for, você tem que falar para o seu cliente, senão você pode ser processado e aí você vai arcar com as despesas. Sobre condomínio, vida condominial não é fácil. A vida condominial, ela é dificílima. E se não tiver um bom senso em tudo que a gente fizer num condomínio, é impossível quase se viver pacificamente em condomínio. Condomínio já falou alguns juristas,
é um edifício construído para dar problema. Então ele dá problema geral. Tem gente que acha que os filhos têm a liberdade total para poder andar em qualquer lugar. Ele conhece o filho dele, quando ele fala com ele, ele obedece. Mas ele não conhece o filho dele junto com os coleguinhas. Então, o que eles fazem dentro de um condomínio é um absurdo. Essa liberdade que eles dão para os filhos é muito perigosa. E nós temos que também ter umas certas atenções em condomínio. Condomínio é problema, como eu falei. Então, nós temos que ter várias e várias punições, tem que ter o regulamento, ele tem que ser obedecido e a gente agir eticamente. É isso que eu passo aos senhores. Bom, vamos lá, colegas. Então vamos ver aqui como é que está aqui nossos colegas, vocês internautas. Nós temos aqui uma pergunta aqui do nosso colega Antônio Pinto de Andrade Neto. Olha, lá de Peruíbe, lá do litoral. Toninho, abraço forte aí a todos os nossos colegas aí da sua cidade de Peruíbe. Qual o documento que garante entre 3 partes uma comissão? Uma comissão. Qual o documento que garante entre 3 partes uma comissão? Depende das tratativas que você for fazer entre essas 3 partes, né? Quando você fala 3 partes, eu estou entendendo que seriam 3 colegas corretores numa mesma transação, seria isso? Então vamos dividir por igual. Ou, se tiver alguma maneira diferente, vocês vão fazer um contrato de acordo com o que vocês combinaram. Então, não é porque é obrigado a ser por 3 partes, né? Vocês têm que, sim, acordar num contrato como é que será dividido esse honorário, se é que eu entendi esta sua pergunta, viu, Antônio? Tá, mas é assim que funciona. Temos aqui o Ricardo Raiz, olha aí, Ricardo Raiz lá de Araçatuba, já, Ricardo... Mais uma vez quero te agradecer. Você realmente está cumprindo, você está com medo daquilo que eu falei, né? Se você não entrar no Creche Esclarece, aí sexta-feira vai dar um azar de 7 anos, aquela brincadeirinha que eu fiz, lembra? E você está positivo, hein? E eu sei que você está divulgando este programa Creche Esclarece, que é apresentado normalmente pelo nobre presidente José Augusto Viana Neto. Você está cumprindo com a sua obrigação perante ao Conselho. Isto é uma maravilha. Para nós, é uma satisfação muito grande, Ricardo. Forte abraço a você, colega. Dê um abraço a todos os nossos colegas aí de Araçatuba, essa bela cidade progressista, né? Temos aqui também algum agradecimento aqui do Agostinho Vilar, né? Ele está dizendo aqui, ele é de Guarulhos, parabenizando o presidente Viana, pelo que ele vem fazendo, pelo modo de atuar. Ele está dizendo aqui que Guarulhos é uma das maiores cidades do Brasil, né? Óbvio que tem algumas capitais bem maiores, como São Paulo, mas de fato Guarulhos é uma cidade maravilhosa. Conheço bem Guarulhos, é aqui pertinho, né? E vamos ver aqui. Nós temos outros colegas de outras cidades conectadas neste dia. Colega de São Paulo, obrigado. Aguaí, Ituverava, Francisco Morato, Peruíbe, Sorocaba, Mojimirim, Campinas, Osasco, Embu, Santos, quero mandar um abraço ao Damião, ao Edivaldo, ao Edson, que está sempre também nos acompanhando aqui na TV Cresce, no Cresce Esclarece. Guarulhos, São José dos Campos e Duartina. A todos vocês, colegas que nos acompanham semanalmente, eu vou pedir novamente, divulgue a todos os colegas para acompanhar. Quando acabar este Cresce Esclarece, que é do Código de Ética Profissional, nós vamos ter outros assuntos importantíssimos, né? Então, nós vamos aqui passar a palavra para o vice-presidente, para ele fazer aqui as suas considerações finais. É um prazer estar aqui, Gilberto, quando posso. Eu já estive aqui com o presidente Viana, acompanhando ele também num dos artigos do nosso Código de Ética. E é um prazer, quando estiver por aqui, eu gostaria de participar, sim, e dizer aos colegas, parabéns por essa atuação. Bom, colegas, estamos encerrando mais um programa Cresce Esclarece, nesta sexta-feira, dia 16 de setembro de 2011. Na próxima sexta-feira, nós vamos estar comentando sobre o artigo 10, que é sobre a questão do COFES e do CRECE. Muito importante isso.
Eu espero que todos vocês estejam aí novamente na próxima sexta-feira conosco e quero desejar a todos vocês uma sexta-feira maravilhosa, um sábado rico em negócio, um domingo maravilhoso a todos vocês e até a próxima sexta-feira, quem sabe, poderá estar aqui presente o nosso presidente Augusto Viana. Então a todos vocês, um bom dia, um bom final de semana e até a próxima sexta-feira. Tchau!